Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muita alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior, também junto com a espiritualidade maior, e faremos então o nosso Evangelho. Gostaríamos muito de agradecer a companhia de vocês, os comentários que vocês deixam no YouTube, sempre com tanto carinho. Saibam que todos são lidos, nem todos a gente consegue responder, mas todos são lidos com certeza, e a gente agradece com imenso carinho, com imensa alegria, todos os comentários ali deixados para a gente. Pedimos então que vocês tenham junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água ou um copo d'água, conforme vocês preferirem, para que ele possa ser fluído no final pelos bons espíritos, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Bom, gente, como eu sempre comento, o Evangelho ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, pode ser feito em família ou individualmente. O importante é que aconteça essa união com o plano espiritual, com Deus, para que haja harmonização no lares de vocês. Vamos então agora a nossa prece. Vamos esquecer nossos problemas da semana, vamos serenar nossas mentes, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Pedimos que eles nos envolvam com luz e fluidos e que seja um evangelho de amor, de encontro com Jesus, e que suas palavras possam ser seguidas verdadeiramente por todos nós. Senhor, rogamos a Ti que abençoe este momento de reflexão do Teu Evangelho de luz. Envolva-nos com Tuas doces vibrações. Inspire-nos, Mestre, auxilie-nos no entendimento e, acima de tudo, nos mostre o caminho do bem para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Que hoje possamos, ao fim do nosso Evangelho, estarmos mais enriquecidos em nossos conceitos, para que possamos colocar em prática no dia a dia de nossa existência. E assim, Mestre Jesus, em Teu nome e em nome da espiritualidade amiga e responsável por este trabalho de amor, mas sobretudo em nome de Deus, iniciamos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Vamos à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu estou lendo por Cláudio Damascena Ferreira Júnior, porque eu tenho essa nova edição que é mais moderna, é mais fácil, acaba acontecendo mais fácil a leitura, mas pode ser feito com o Evangelho antigo, não tem problema. Então, quem quiser me acompanhar, eu estou lendo o capítulo 10, o item 11, 12 e 13. Não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Item 11. Não julguem para não ser julgados, pois serão julgados conforme julgarem aos outros. E será aplicada a vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Mateus, versículo 7, capítulo 1 e 2. Item 12. Então escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E fazendo com que ela ficasse em pé no meio do povo, disseram: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério.
Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Eles diziam isso querendo tentar Jesus, a fim de terem do que acusá-lo. Porém, Jesus, abaixando-se, começou a escrever com seu dedo na areia. Como continuasse a interrogá-lo, ele levantou e disse: Aquele dentre vocês que estiverem sem pecado, atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se novamente e continuou a escrever na areia. Mas eles, tendo ouvido Jesus falar assim, retiraram-se um após o outro, saindo em primeiro lugar os mais velhos, porque possuíam mais pecados. Após todos se retirarem, Jesus ficou sozinho com a mulher no meio da praça. Então ele levantou-se de novo e disse: Mulher, onde estão os que lhe acusavam? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não vou lhe condenar. Vá e não volte a pecar. João, versículo 8, capítulo de 3 a 11. Com esse ensinamento, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, Jesus faz do perdão um dever, pois não existe ninguém que não precise dele para si mesmo. Ele nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar no próximo o que poderíamos em nós, o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar alguém por uma falta, vejamos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. O primeiro é reprimir o mal, e o segundo é desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. No segundo caso, nunca encontraremos desculpa, pois a crítica tem origem na maledicência e na maldade. Reprimir o mal é louvável e constitui, em alguns casos, até mesmo um dever, principalmente se dessa repressão resultar um bem. Sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade e o homem deve ajudar sempre no progresso de seus semelhantes. Este princípio, não julguem para não ser julgados, não deve ser aplicado em sentido absoluto, porque a letra mata e o espírito vivifica, ou seja, o que estiver escrito não terá valor nenhum se o ensinamento não for seguido. Não é possível que Jesus tenha proibido a censura do mal, pois em todas as oportunidades ele o combateu de maneira enérgica. Ensinou que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Se nós sentimos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter autoridade para censurar e ainda mais estaríamos condenando alguém de forma injusta. Em nosso íntimo, não conseguimos obedecer a alguém que, mesmo tendo poder, não respeita as leis e os princípios da autoridade que está querendo aplicar. Não existe autoridade mais legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo dado pelo homem de bem. Isso é o que fica ressaltado de forma bem clara nos ensinamentos de Jesus. Olá, boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês de novo, né? Só para salientar aqui, antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, nenhum espírita é em si aquilo que diz ser. Nós seguimos exatamente o nosso coração, né? Então, foi até citado ali sobre não é bom para um espírita viver no isolamento. A gente não vive em isolamento.
Nós não somos donos da verdade de ninguém, quer a gente queira, quer nós não queiramos. Estão cercados de pessoas, a não ser que realmente a gente subisse a uma montanha e ficasse lá sozinho. Então nós vamos ter experiências, às vezes mínimas, no contato apenas do lar. Mas são experiências, são aquelas que nos são designadas. E muitas vezes as experiências vêm de todos os lados. Vem em busca de auxílio, em busca de apoio, às vezes em busca de soluções. Aí vem a questão, né? A solução está dentro de nós mesmos. A gente até pega uma orientação para um caminho. E muitas vezes a gente se agarra a essas orientações como se fossem a base da nossa vida. Devemos tomar cuidado com isso. Volto a frisar. A solução está dentro de nós mesmos. É quando a dor do arrependimento bate no coração da gente que a gente sabe que está no caminho errado. Quando a gente fez alguma coisa e sentiu uma dor muito forte, uma pontada no peito, dizendo, olha, não deveria ter feito aquilo, a gente entende que esse caminho não dá. Então a nossa jornada terrena, ela é feita de muitos caminhos. Muitos. E dentro desses caminhos nós vamos encontrar as coisas mais problemáticas possíveis e algumas até impossíveis. Quer dizer, vem do nada. Quando a gente menos espera, nossa vida é transformada. Então não existe um isolamento real. O que existe são fugas, que são, na verdade, escolhas de outros caminhos. Todo espírita sabe, ou pelo menos é orientado dentro dos centros espíritas, onde vêm as comunicações, às vezes nos próprios lares, né? Que o melhor caminho é o da caridade. Esse é o melhor caminho do mundo. Então, sempre que vocês quiserem um parâmetro para seguir em frente, é só ver ou confirmar se a caridade está nesse caminho. Porque se não tiver caridade ali, pode ter certeza que você não está no caminho certo. Vamos agora falar então do texto lido pela Janete, né? Não julguem para não serem julgados. É notório na nossa espécie humana o julgamento. Não há um ser aqui nesse planeta que não olhe para o outro com uma certa desconfiança, um certo desconforto. Não há um ser nesse planeta que não tenha receio, que não tenha expectativas. Muitas vezes a gente julga as pessoas muito mais do que elas são, dando a ela méritos que ela não tem. O lado bom disso tudo é o aprendizado que se ganha, né? Às vezes a gente julga uma pessoa como sendo a salvadora das situações e às vezes a gente julga outra pessoa como sendo a causadora dos problemas. Existe uma maneira bem simples da gente tocar a nossa vida. Se nós seguirmos as regras que existem no nosso meio social, uma regra para toda a sociedade, a gente já vai estar caminhando dentro de um processo.
e deixar para quem tem o direito de julgar que acolha essas decisões. Para isso, nós temos o poder judiciário, nós temos o poder de polícia. Até aí vai ter algumas situações que às vezes nos fogem, né, a certos critérios de paz e de harmonia. Mas ali, dentro de uma sociedade, existe isso. E a gente deve seguir isso. Todos seguimos isso, no planeta inteiro. É uma regra para todos. Fora isso, nós temos ainda uma regra maior. Porque isso é para conviver em sociedade. Independente do nosso convívio social, nós somos seres individuais que temos a nossa passagem nesse planeta. Vocês entendem? Para haver uma harmonia dentro de uma casa, todos devemos nos respeitar, correto? Todos devem cuidar da louça, da alimentação, da limpeza da casa, né? Do respeito com a pessoa que está ao lado. E aí fogem, né? Sempre há uma situação ou outra que tumultua, que gera turbulência, e aí vem o desespero, e a gente às vezes é tomado de surpresa por uma atitude ou outra dentro do lar, né? Às vezes um lar se desfaz por desentendimentos. Então, todo mundo tem essas experiências que trabalha a nossa parte evolutiva. E dentro desse mérito lar, a gente aprende a desenvolver a nossa característica, a nossa personalidade, até para que a gente possa dar um passo fora do lar para um passo social. E daí a gente ter comportamentos. Dentro de um lar já deve ter essas regras, né, de uma boa convivência. Para que depois o elemento que sair para a rua, filhos ou parentes, tenham também essa noção social. Esse é o princípio de convivência que nós temos no nosso planeta. Mas a relação agora espiritual, que é uma outra coisa, é uma outra situação, cada um de nós tem os seus quesitos a serem marcados, a serem vencidos ou a serem superados. De novo, só para frisar, existem as regras de convivência dentro de um lar e dentro da sociedade, mas existe também a nossa regra individual para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, soma-se tudo isso, e tudo isso faz parte do progresso de um espírito. Espírito, não espírita, espírito. Porque todos temos, independente de religião, independente de filosofia de vida, de doutrina, ou até de falta de tudo isso, né? Todos nós temos um espírito. Todos nós, até aqueles que não enxergam o espírito, né, que não sabem da existência do espírito, têm essa noção, essa percepção de experiência de vida, de conduta e de mudança moral. Mesmo quem desconhece Deus sabe que, à medida que o tempo vai passando, ele vai se transformando num ser humano diferente do que ele foi há algum tempo atrás. Então essas transformações, elas acontecem conosco diariamente. Nós não somos a mesma pessoa que nós éramos na semana passada, muito menos do que nós éramos no mês passado e muito menos do que nós éramos no ano passado. Nós estamos em constante transformação. A cada informação nova que nós recebemos, modifica alguma coisa dentro de nós.
Às vezes nós inserimos informações negativas, quer dizer, depende do meio que a gente frequenta. Se a gente frequenta um meio vulgar, hostil, a gente acaba desenvolvendo a hostilidade, a vulgaridade, a luxúria, o prazer, a desordem, a ganância. Depende do meio que nós convivemos. E cada um vai acabar acrescentando ao seu desenvolvimento esse aspecto. Não é caso perdido, né? Simplesmente mais alguma coisa que entrou na nossa vida, mais uma experiência que entrou na nossa vida, que está sempre em processo de transformação, e a gente acaba agindo agora com um novo ensinamento. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo acaba ficando descontente com alguma coisa dentro da sua vida. Por quê? Porque dentro de nós existe um princípio ativo. E ele desperta, ele cutuca, ele informa, ele diz que a gente está um pouquinho fora do eixo, ou às vezes a gente está muito fora do caminho real. Porque às vezes a gente realmente gosta tanto de uma coisa diferente que acaba indo para aquilo. E aí fica lá uma coisa latente, quer dizer, um sistema de alerta em nossa vida, despertando o tempo todo, e a gente acaba desconfiando de tudo, de todos, porque a gente está fora do caminho. Voltar ao caminho é um processo que requer não apagar tudo que nós temos, mas buscar novas experiências de vida, buscar novos pontos de vida. Daí vem aquela nova jornada, né? Buscar o caminho estreito que Cristo fala, né? E daí a gente começa de novo, né? Através de grosseiros atos, né? Porque toda pessoa que está muito desvirtuada, mesmo que ela queira mudar, os atos dela ainda serão grosseiros, até que ela vai se afinando, até que ela vai tomando uma regência, até que ela consegue se endireitar. Então todos nós temos isso, nós temos experiências em nossas vidas que nos fazem agir de formas diferentes. E o que acontece quando a gente atinge então um caminho certo? Aí é que vem a moral da história. Quando a gente está no caminho certo, a gente entende que teve que passar por muitas experiências, que passou, né, por muitas experiências. A gente sabe que a gente foi meio grosseiro, né, nos atos, mas tentando voltar para um caminho certo. Então, em alguns momentos, a gente teve atitudes que não foram corretas, mas teve boas intenções, até chegar na perfeição. Quando a gente chega mais ou menos no caminho reto, a gente para de enxergar o mundo do jeito ruim que ele é e começa a ver que as pessoas estão sempre num sentido, num progresso, num caminho, numa jornada. E que nem sempre aquilo que a gente olha no outro ser humano é ruim, é mal. Não vamos confundir, como o próprio texto disse, né? Ser, digamos assim, passivos à maldade. Não, o que é ruim, o que está errado, está errado. Jesus mesmo combatia as coisas erradas, dizia não faça isso, não faça aquilo. Entendem? Então, isso existe. Agora, nós devemos entender que todos nós passamos por um processo de evolução e que todos nós cometemos erros e que não devemos julgar os outros pelos erros que eles cometeram. Mas entender que se nós hoje estamos caminhando num caminho certo, a gente já caminhou por caminhos bem tortuosos e viu como é difícil tu seguir um outro caminho, sabe? Como tu vai pisando em pedras, vai machucando, tu tem que modificar muita estrutura. Então nós vamos ver muitos irmãos que estão nesse processo de busca do caminho certo, tentando fazer o certo, mas ainda são grosseiros, até chegar à parte de afinamento, até chegar no ajuste fino
da caminhada. E sem falar naqueles que durante a caminhada ainda recebem o benefício de algum problema físico. Porque é um benefício. É um benefício para o espírito dessa pessoa. Ela tem que passar, além de tudo isso, por mais uma dificuldade terrena, corpórea, no seu trajeto. Então isso não é uma punição, isso é uma benevolência, uma bondade do plano espiritual para que a pessoa consiga ajustar o seu caminho, pegar assim, dar a ela uma oportunidade de ver as coisas de outra forma. Essas pessoas que têm essas dificuldades físicas, nós já falamos sobre isso, são muito fortes. Elas vieram preparadas, sabiam das necessidades que teriam que passar para poder passar por uma mudança muito forte, né? Então elas são fortes, elas são de muita luz, elas estão ali bloqueadas no corpo, em algum ponto ou outro, em alguma necessidade psicológica, física, sensorial, mas faz parte do pacote de salvação, faz parte do pacote de transformação, que é o resultado final disso tudo. Então, nós temos sim regras para convivência social, nós temos as regras de convivência social e do lar, e nós temos regras de convivência social do lar e do aperfeiçoamento moral de cada um. Essas regras nos ajudam a seguir, realmente a ter uma trilha, um caminho de bondade, de caridade, de amor, porque fora da caridade, né, como os Espíritos dizem, não há salvação. E não é caridoso a gente ficar criticando os outros nos seus defeitos, nos seus tropeços, porque faz parte, né, de uma mudança. Devemos sim ajudar aqueles que querem mudar a mudarem. E devemos respeitar aqueles que estão cheios de si ainda, né, porque vai haver um momento certo para eles tomarem o caminho correto. Com isso eu encerro então o comentário. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que possamos
entender de maneira bem simples que devemos nos preocupar com os nossos problemas. Não ver os nossos problemas como sendo problemas, mas sim como sendo ferramentas para que a gente possa evoluir. Sempre vai ser uma atitude entre nós e Deus. Não nós para com os outros, mas nós para com Deus. Tá? Então, muita fé, muita paz e muito carinho. Só um recado para Nerice, simbolizando, já representando todos, né? Todo mundo tem dentro de si, eu vou até usar a palavra ferramentas, porque acabei de citar elas, né? Todo mundo tem dentro de si uma caixinha de ferramentas que muitas vezes a gente não usa. Não pode não ser teu caso, mas tem gente que acha que a ferramenta dos outros são as melhores. Não. Deus deu para cada um de nós os recursos de que cada um de nós precisa. Quando você não consegue achar a tua caixa de ferramentas, é só perguntar para o mestre aonde elas estão. Ou em outras palavras, né, pede luz para Jesus, para iluminar o teu coração, o teu caminho, que tu vai achar a tua caixa de ferramentas dentro de si e vai ver que tem lá dispositivos maravilhosos. E a coisa melhor que pode haver dentro de um ser humano é descobrir que ele é criação de Deus, que é dotado de amor, de carinho, de fé, de esperança, que é dotado de um poder mágico de transformação e que é dotado de uma bondade incrível e de um poder de auxiliar os outros, de ajudar os outros, muitas vezes pelo próprio exemplo, né? Que é o mais sábio. Então, eu desejo de coração que você encontre a sua caixa de ferramentas, que eu tenho certeza que você já sabe, já utiliza ela, como eu venho observando aqui, que nós estamos te acompanhando pelos comentários, e que Deus te ilumine todo o teu caminho, assim como de todos vocês, que todos encontrem luz e paz nessa trajetória, e que todos descubram suas caixas de ferramentas do bem, que são as virtudes, né? Que são transformadoras. E o mais importante é o que está dentro de cada um de nós. É esse poder mágico de poder fazer com que os outros sorriam, com que os outros tenham esperança, com que os outros tenham alegria de estar em torno de nós. Nós, cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, que dê tudo certo e que tudo seja para nosso progresso, para nossa bondade. É uma jornada linda, é maravilhosa, mas temos que nos conectar com Jesus, com Deus, com a bondade. Tenham todos uma excelente semana. Boa noite. Boa noite a todos. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor.
Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br